Boa noite, eu sou o Tata Barragán, sou Tata de Umbanda, do Centro Teológico de Umbanda nos Caminhos de Jesus. Então vamos continuar a nossa leitura sobre os orixás. O orixá de hoje vai ser o orixá Omulu. Então, Omulu é a expressão divina que surge frente à ameaça à vida, paralisando, anulando ou interrompendo as ações profanas que ameaçam a mesma, sendo vida toda forma saudável de manifestação, sustentação e expressão da natureza e dos seres. Então, o que a gente pode ver aqui? É a ameaça à vida. Então, ele tende a paralisar, anular, interromper toda ação profana que ameace a vida. E a vida é considerado qualquer manifestação que tenha da natureza ou dos seres. Então, agora a gente vai entender um pouquinho melhor. A queima de florestas, a acidificação do solo, a poluição do ar, dos mares, dos rios e de suas nascentes são considerados sofrimentos ou violação da vida, tendo em vista que os animais conscientes passam não apenas a ser ameaçados de extinção, como realmente vêm sendo extintos, seja por morte direta em acidentes ambientais provocados pela interferência do intelecto humano ou pela impossibilidade de reprodução e sustentação de seu meio de vida. Então, aqui eu achei interessante. Então, fala primeiro, né, que o que a gente prejudica a natureza. Então, a queima de floresta, acidificação do solo, poluição do ar. Mas o que eu achei interessante é que ele fala aqui, tendo em vista que animais conscientes. Então, além de ele falar da consciência o animal, a gente pode também ver que os animais conscientes somos nós também, né? Nós também somos animais. Então, que isso aí pode, sendo que os animais conscientes passam não apenas a ser ameaçados de extinção, como realmente vêm sendo extintos. Ou seja, a gente também vem sendo extinto pela morte direta em acidentes ambientais provocados pela interferência do intelecto humano, ou pela impossibilidade de reprodução e sustentação de seu meio de vida. Então, a gente pode considerar todos os seres da natureza, mesmo animais, mas a gente também. Então, a gente consegue viver em um local onde a natureza foi muito degradada, foi muito destruída, se tem chuva ácida, se tem alguma coisa radioativa, então a gente não consegue também. Então, a gente pode tirar tudo isso para os animais da natureza, quanto para nós, seres humanos. Os outros animais, né? Animais conscientes. Pai Omulu é o orixá da morte, pois ele se manifesta a partir dela, a partir da violação da vida, das máculas, das chagas, das pestes e doenças. É a consciência que vê o atentado à vida e paralisa seu avanço, continuação e propagação. Então, ele é o orixá da morte, porque ele se manifesta a partir da morte, que seja a violação da vida. Então, das doenças. Então, se a gente observar o orixá, ele é um orixá que ele é todo vestido com palhas, né? Então, essas palhas, por quê? Porque elas escondem o corpo dele, que seria todo com as chagas, né? Como ele carrega as doenças, então o corpo dele, pela mitologia, né, dos orixás, que a gente não acaba não estudando isso aí, mas é bom para a gente entender um pouquinho melhor, porque ele esconde aquilo ali porque ele é pura peste, doença, então ele tem, pela mitologia, ele escondeu com as palhas todas as suas chagas, e ele carrega uma cabaça, né, e nessa cabaça ele carrega toda a cura para todas as doenças do mundo, ou seja, ele traz a morte, mas mesmo assim ele traz a cura. Então é mais ou menos isso que está falando, né? Então, o que ele traz à morte? Ele se manifesta a partir dela, da violação da vida, das máculas, das chagas, das pestes. É a consciência que vê o atentado à vida e paralisa seu avanço, ou seja, a cabaça que tem todo a cura para o mundo, continuação e propagação. Ou seja, ele tem a doença, mas ele também tem a cura. Ao vermos a mácula da vida, sofrimento nosso ou do próximo, o que já é uma raridade, paralisamos as atividades catalisadoras da mesma. Então, o que isso quer ver? Para a gente ter a visão, para a gente conseguir enxergar a mácula da vida, sofrimento nosso ou do próximo, e tentar paralisar isso aí. Então, assim a gente está manifestando o orixá Omulu.
Caso não consigamos fazer com que nós mesmos ou o outro anule as ações profanas, aspiramos que isso ocorra o mais rápido possível. Reconhecemos as chagas e vibramos para que elas parem de ser multiplicadas, que a doença pare de se alastrar. Então, ou seja, se tiver, é o que fala no anterior, a gente só paralisa as atividades catalisadoras do sofrimento. Se não forem de nosso poder, se a gente não tiver o poder para parar isso aí, então a gente aspira para que ela pare o mais rápido possível, que pare de se multiplicar e a doença pare de se alastrar. Ou seja, que isso aí pare de se alastrar todo esse mal que vem sendo feito. Ao expressarmos Pai Omulu, vemos as ações profanas, ações contra a vida, como ações que de um ser coberto de chagas, doente, febril, que no delírio de seu próprio sofrimento faz o outro sofrer, ou seja, ele transfere também o sofrimento dele para o outro. Tá? Exatamente como se um doente estivesse transmitindo sua doença ao outro e ao outro, com imunidade baixa devido à falta de compreensão. Além de contrair a doença, incubará e transferirá o vírus da visão, aspiração e axé perniciosos. Então, ou seja, a gente, além da gente estar sofrendo, a gente passa com esse sofrimento para outra pessoa, que vai passando para outra, como uma cadeia, né? Uma corrente. A gente tem a corrente do bem, mas a gente tem também a corrente de sofrimento. Então, se isso aí se alastra, ele se alastra porque a gente está com a imunidade baixa, ou seja, a gente está com os nossos pensamentos, está numa baixa sintonia, então que a gente é afetado mais rápido. Então tem aquela escala de vibração, né? Então se a nossa vibração ela está alta, a gente não consegue ser atingido por nada, por nenhum tipo de sofrimento, a gente consegue enxergar, mas a gente não sofre junto. Então aí a gente consegue ver e tentar ajudar a cessar o sofrimento do outro. Se a gente está com uma escala de vibração lá embaixo, então a gente começa a se sintonizar com todo esse sofrimento e a gente sofre junto. E quando a gente sofre junto, a gente entra naquele problema, a gente entra naquele sofrimento, a gente não consegue mais sair dali. E aí fica muito mais difícil a gente conseguir enxergar qual é a causa do sofrimento para tentar cessar. Tá? Então, ao sermos inundados por Pai Omulu, não mais nos colocaremos na condição de recebedores e propagadores da doença. Nossa janela imunológica, intervalo de tempo entre a infecção do vírus e a produção dos anticorpos, será cada vez menor, até que de forma imediata que formos expostos às ações profanas, não só estaremos imbuídos de compreensão em saber se relacionar com elas, como também oferecendo as ferramentas para conter as ações propagadoras de tal moléstia, estaremos imunes às sequelas. Então ele continua comparando a uma doença, né? Então se a gente consegue fazer com que os anticorpos seria a nossa vibração alta. Então se a gente consegue manter a nossa vibração alta o tempo todo, a gente sempre vibra, né? A gente vai vibrar um pouco baixo, vibra um pouco alto, vibra um pouco baixo. Se pegar nesse intervalo que a gente está vibrando baixo, então a doença nos pega, seria o sofrimento. A gente entra naquele sofrimento junto. Se a gente consegue diminuir essa janela nossa dessa, como eu diria, essa variação de vibração, a gente começa a ficar mais alto. Então, a gente, enquanto está lá embaixo o sofrimento na frequência, a gente já começa a vibrar menos perto dele. E se a gente conseguir, o que ele fala ali, com o tempo, a gente conseguindo observar isso aí, a gente começa a vibrar lá em cima. E a gente fazendo uma vibração alta, a gente não é mais atingido, nem pela doença, que é o sofrimento, nem pelas suas sequelas. Então a gente tem que fazer o quê? Qual é o grande ensinamento do Pai Omulu? É a gente criar anticorpos, ou seja, a gente vibrar numa frequência alta, para que a gente não seja atingido pela doença, que é de frequência baixa. Então é isso que a gente tem que conseguir enxergar no outro e em nós mesmos, tá? Porque a doença ela se alastra quando a gente entra na mesma frequência de vibração do sofrimento.
Se a gente está lá em cima, a gente enxerga o sofrimento no outro, a gente reza e a gente espera que ele cesse, mas a gente consegue, de certa maneira, ajudar o que a gente está no nosso alcance para que cesse o sofrimento do outro. Tá? Então é esse o ensinamento do Pai Mulu. Ele traz a doença, mas ele nos ensina a cura também. Tá? Então vamos lá. A expressão constituinte é visão sobre a vida. Cor simbólica, o preto, preto e roxo ou roxo. Ponto natural, subsolo em geral, em especial rico em decomposição orgânica, como o cemitério ou a beira-mar. Então, porque ela é uma transformação, né? Então, ele, como eu falei, como ele traz, ele se manifesta pela morte, ele também transforma em coisa boa, que é a decomposição. Vegetais que surjam a partir de tubérculos, seu alimento vegetal. Vegetais que surjam a partir de tubérculos, preferencialmente ricos em minerais, como a folha de beterraba, ou que sejam escuros, absorvedores, como uvas pretas, cerejas pretas e ameixas pretas, ipê roxo, da própria manjerona ou manjericão roxo, de tons escuros ou quase negros, como a rara orquídea negra, que na verdade trata-se de uma flor da cor roxa ou marrom muito escuro. Então a semente de vegetais do orixá, elemento aquático e telúrico é do ponto natural do orixá e ação direta da chakra que o mesmo haja. O elemento ígneo é vela de cor simbólica do orixá ou fogo ritual feito com elementos do orixá. E a saudação é Salve Pai Omulu. E onde ele se manifesta no Evangelho é no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 40. Então ele nos fala: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? Respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Então vamos lá. Então primeiro a gente está vendo ali que tudo que ele fala no início é a doença, depois a cura. Doença, depois a cura. Então, teve fome, foi dado de comer. Teve sede, foi dado de beber. Não teve casa, né? Então era um hóspede e ele foi recolhido. Estava nu, ganhou roupas. Estava doente e recebeu uma visita. Estava no preso e também foi receber uma visita. Então, o que os justos estão perguntando é quando é que eles fizeram isso para Jesus, que é o rei, né? Então, quando que foi feito isso para ele, já que ele está dizendo que todas as vezes isso aconteceu? E aí ele falou que todas as vezes que a gente fizer para um irmão, a gente enxergar o problema no irmão e a gente conseguir cessar ou então desejar que ele cesse logo, a gente vai estar fazendo isso para o próprio Cristo. Então esse é o ensinamento de Cristo para o Pai Omulu. Nesse momento ele manifestou exatamente o Pai Omulu, por quê? Porque ele viu as chagas do mundo e trouxe a cura. Tá bom? Então era isso que eu tinha que transmitir hoje. Boa noite a todos e até a próxima.